Queridos irmãos e amigos, a graça e a paz, como é que estão vocês? Tudo bem? Dando continuidade ao estudo de José no Egito, nós vamos agora fazer algumas referências sobre a tecnologia que havia no Egito no tempo de José. Estudiosos demonstram que o povo egípcio era altamente preparado em ciências exatas, na matemática, em cálculo estrutural, resistência de materiais. Tudo isso tem a ver com construção, não é verdade? Foram eles que descobriram a rampa, onde eles colocavam uma alavanca e através desta alavanca eles conseguiam levar pedras com toneladas de peso para construir as pirâmides famosas do Egito, a sétima maravilha do mundo, uma das 7 maravilhas do mundo. Vocês já imaginaram naquela época que José foi aprender no Egito, como é que era a tecnologia? Certa vez, mais tarde, um grande físico e matemático chamado Arquimedes, ele fez a seguinte declaração: dá-me uma alavanca e um ponto de apoio e eu levantarei o mundo. Repare, foi isso que os egípcios fizeram. Usaram a rampa com a alavanca e conseguiram fazer aquela construção maravilhosa com as pirâmides do Egito, que são edificadas com pedras pesando toneladas, imagina. Foram também os egípcios que desenvolveram a corda. Nós sabemos que a corda é imprescindível em uma construção, não é verdade? Se fazer uma construção elevada, com uma corda é útil. E as cordas também foram bastante úteis na navegação, porque assim eles conseguiram, através das cordas, dar direção nas velas dos navios, que faziam com que o navio andasse através do vento. E também imagine a âncora de um navio, uma âncora pesadíssima, como é que eles poderiam facilmente colocá-la na areia e depois trazer de volta para o navio, quando o navio fosse andar, se não desistisse a corda. Era uma coisa simples para nós hoje, uma coisa simples. Mas era imprescindível para o povo egito, onde Deus levou José e sua família para fazer esse treinamento. Meus queridos, foram os egípcios que primeiramente usaram o ângulo reto. Um ângulo reto, é isso aqui, como parâmetro para você iniciar uma construção. Interessante que a palavra de Deus se refere à pedra de esquina. Através da pedra de esquina, uma construção, naquela época não existiam os meios que nós temos hoje, níveis de água e outras coisas, para que a construção saísse certinha, tanto de um lado como de outro. E nós sabemos que a Bíblia fala que o Senhor Jesus Cristo é a pedra de esquina, Ou seja, tudo começa a salvação com o Senhor Jesus Cristo. E isso não pode ser colocado outro fundamento a não ser Jesus Cristo. Os egípcios desenvolveram o papiro, que tornou possível, por exemplo, que a sua história de outros povos, inclusive a palavra de Deus, fosse escrita através dessa descoberta feita pelos egípcios. Em relação à área médica, nós descobrimos coisas maravilhosas. Nós sabemos, por exemplo, que aqui no Brasil, principalmente no Nordeste, existia uma doença chamada esquistossomose maçônica. Era uma doença que matava muitos nordestinos, porque o cistosoma maçônico, as pessoas que mergulhavam em águas contaminadas,
um citosoma maçônico. Esse citosoma chegava no organismo humano, no fígado, se alojava no fígado e havia uma fibrose em torno desse ser. E a fibrose intrahepática, ela obstruía as pequenas veias do fígado e a drenagem e tudo aquilo que é metabolizado no fígado, ele entra através das veias e sai depois pelas artérias. Acontece que aquela fibrose periportal, ou seja, em torno daquelas veias intrahepáticas portais, fazia com que, por exemplo, o esôfago, a parte inferior do esôfago, as veias da parte inferior do esôfago, elas eram drenadas através desse sistema pórtico. Então, como havia a obstrução dessas veias lá no fígado, a pessoa, por refluxo do sangue através das veias, formava aquilo que chamava-se varizes de esôfago. E muitos nordestinos morreram, milhares de nordestinos morreram no passado por causa de varizes de esôfago. Interessante que já no egípcio, nos escritos, os papiros estavam escritos justamente esse mesmo ser que causava aqui no Nordeste, chamado citosoma maçônico, existia lá o egípcio que causava também doenças. E os egípcios já conheciam essa enfermidade. Outra doença que eles já conheciam era a clamídia trachomatis, era a infecção dos olhos que causava justamente a cegueira. Isso era provocado por uma bactéria, que por sinal é uma bactéria também que causa doença sexual transmissível. E quando ela atingia os olhos, dava fibrose intensa na parte interna das pálpebras, nos cílios, e aquilo levava à ulceração da córnea e muitas pessoas perdiam a visão. Os estudiosos acham até que o cego Bartimeu, ele não nasceu cego, né? Porque quando Jesus perguntou o que é que ele queria que Jesus fizesse para ele, ele disse que eu volto a ver. Então, ele já tinha visto anteriormente, e as pessoas, os estudiosos, acham que a doença do cego Bartimeu foi justamente uma clamídia. Na área de cirurgia, existem desenhos que mostram como eles chamavam o cirurgião de manicure. Quer dizer, usando as mãos para curar, fazendo até amputações de dedos, provavelmente por gangrena ou por trauma. E eles usavam o bisturi, era feito de pedra afiada. E já depois, quando eles começaram a conhecer o metal, o bisturi era uma lâmina bem afiada, bem fina, e eles esquentavam aquela lâmina na brasa, porque quando eles iam cortar, amputar aquela parte do corpo humano, aquilo já coagulava, o calor já coagulava as veias e as artérias. É aquilo que os homens hoje têm chamado bisturi elétrico, né? Que nós usamos na cirurgia, e hoje já tem coisas mais modernas. Mas você veja um adiantamento daquele povo. A circuncisão também já era conhecida por eles e era realizada através dos médicos sacerdotes. Eles usavam próteses na perda de mão e na perda de membro inferior. E o que dizer da área militar? Era o exército mais bem treinado do mundo. Eles não só usavam a infantaria comum, né, mas a infantaria, vamos dizer, motorizada, que não era motorizada, mas eles usavam o quê? Os cavalos e as bigas como meio de mobilidade rápida para a infantaria. O Egito tinha a academia militar e os estudiosos dizem que nada mais, nada menos, Moisés e Josué serviram ao exército do Egito. Inclusive,
Existem estudos que mostram que provavelmente eles participaram de grandes campanhas militares do exército egípcio na Etiópia e foram vencedores. Aquilo foi um preparo que Deus estava dando também para Moisés e Josué para conquistar a terra prometida. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Não percam os próximos capítulos, quando nós vamos mostrar por que José foi escolhido para ser o governador do Egito. O nosso site é www.antoniopintojr.com.br. Essa ministração poderá ser acessada através desse site e através também do YouTube.